unção dobrada, porque eu falei, apóstolo, olha, eu fui convidado para ministrar na igreja, ele falou, vai lá e vai ser bênção. Glória a Deus. E ele me abençoou, a unção está dobrada. Amém? E conheci o apóstolo, a igreja, e estou até hoje lá. E realmente eu aprendi muito sobre o Senhor Jesus. E eu vim passar um pouco aqui para vocês. Essa ministração aqui é nova. Eu acabei de escrever ela porque eu ia fazer um vídeo para o YouTube, mas vocês vão ver ela ao vivo, tá? Eu vou sentir um pouco dela. Eu tenho um canal no YouTube, o Enoque ele me segue, né? Ele me vê de vez em quando falando lá. Você pode se inscrever lá também, tá bom? Então vamos lá. Vamos para a palavra. Lucas 10, 25 começa assim, ó. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? O 26. E ele disse, que está escrito na lei? Como lês? Respondendo ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. O 28 diz assim, Jesus respondendo, respondeste, bem, faz isso, e verás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse, descia um homem de Jerusalém a Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, o espancando, se retiraram, deixando o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Quem? Fala sacerdote. E vendo, o passou de lado, quer dizer, passou de longe. E de igual modo também um levita que chegando àquele lugar, e vendo, passou de lado, ou seja, passou de longe. Mas um certo samaritano viajando veio até ele, e o vendo foi movido de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite vil, e pondo-o sobre o seu animal, levou a uma hospedagem, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro, e disse-lhe, cuide dele, e tudo o que demais gastares, tu pagarei quando voltar. Qual, pois, desses te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E disse ele, o que usou de misericórdia para com ele? E disse Jesus, vai e faz da mesma maneira. Amém? Glória a Deus. Você pode pôr a mão no teu coração? Aleluia. Glória. Vamos falar um pouquinho com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos diante de Ti agora. Seja feita, Pai, a Tua vontade nesse lugar. Senhor, eu sou apenas um vaso Teu nesse lugar. Usa-me, Senhor, como o Senhor nunca me usou. Fala com o Teu povo, Senhor, aquilo que eles precisam ouvir. Ensina, Senhor, cura, transforma e liberta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar-se. Glória a Deus. Amém? Olha, tem bastante tempo aqui para falar. Glória a Deus. Glória. Amém? Vocês querem ouvir? Amém. Então vamos lá. Para a gente entender um pouquinho, eu queria dar um tema para essa ministração. O tema vai se chamar chamado. Eu queria te fazer uma pergunta básica. Você sabe para que você foi chamado? É Deus. Sim. Aleluia. Porque a gente vê nas igrejas em si, onde a gente passa, com pessoas que a gente conversa, que as pessoas estão perdidas. Elas não sabem o que fazer na igreja, elas não sabem para onde ir, elas não sabem por onde começar dentro da igreja.
Então existe uma confusão, não só na igreja, mas fora também. As pessoas não sabem para onde ir, estão perdidas. E Jesus ele nos dá uma noção do que é o nosso chamado. Jesus dá algo para a gente aqui para entender como que você foi chamado. Assim como um dia eu olhei para Jesus e falei: Senhor, eu não quero sentar nessa cadeira porque não tem graça. Se for desse jeito eu não volto para a tua casa, mas se eu tiver alguma coisa para fazer, eu voltarei de todo o meu coração. E a palavra servir ao Senhor não é meramente você chegar, vir ao culto, ir para casa, voltar ao culto, cantar, louvar, voltar ao culto, não. É além disso. É verdade, meu Deus. Aleluia, Jesus. Aqui Jesus traz uma noção para a gente do que é servir. E ele começa num diálogo com aquele certo, a Bíblia fala, certo doutor da lei. Então você vai entender que essa pessoa ela conhecia de Deus, conhecia da palavra, porque ele já era doutor. E ela diz também que ele queria pegar Jesus. Olha a intenção do camarada. Ninguém consegue pegar Jesus, entenda, porque a primeira coisa que Jesus olha é para o teu coração. Eita glória, aleluia. É Deus. Meu Deus. Você vem para a igreja, a primeira coisa que o Senhor olha é você sentadinho aí, como está o teu coração. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito. Como que você veio à igreja? Será que você veio servir mesmo? Aleluia. Então Jesus, entenda, a primeira coisa aqui, Jesus vai olhar para o teu coração quando você entrar por essas portas aí. E Ele vai olhar para você, o que é que você tem aí para mim? Qual era a intenção desse camarada? Era má. Ele tinha uma má intenção. Só que Jesus, ele é educado. Ele é maravilhoso, ele é muito, muito educado. Se fosse eu, não tinha a paciência que ele teve. Se fosse comigo, eu dava lá nas pernas do camarada e quebrava. Falava, sai daqui, carniça. Mas Jesus não. Jesus foi ensinar para ele, explicar para ele. Sabe o quê? Jesus falou assim, olha. Jesus começa a contar uma história para ele. E começa a falar, olha. No caminho, o cara ele foi assaltado, ele caiu, ele apanhou, ele quase morreu. Aí passa um sacerdote. Quem era o sacerdote? O sacerdote era alguém igual ao doutor da lei, que deveria ser o primeiro a ir ajudar aquele camarada. O sacerdote, hoje representado, eu e você, que temos que ser os primeiros a ajudar, porque conhecemos. Obrigado, Senhor. E Jesus olha para ele e fala, poxa, ele passou de longe, a obrigação dele é ir lá e cuidar. É verdade, meu Deus. Mas o camarada passa de longe. Aleluia. A mesma coisa era o levita. O levita, ele carregava a presença de Deus. Ele carrega a presença de Deus. Se você carrega a presença de Deus com você, você tem que ser o primeiro a se dispor a servir as pessoas. Aleluia. Glória a Deus, é dessa maneira. Quando a gente fala, sou servo do Senhor Jesus, precisamos servir as pessoas. O que é que Jesus veio fazer na terra? Fala comigo, servir. Servir. Ele não veio para se servir. Simplesmente ele veio para servir. E quando ele fala, olha, quer ser o primeiro? Sirva a todos. Eita Deus. Então você quer ser o primeiro na igreja? Sirva a todos. Então o Senhor ele já vem, sabe, falando para aquele homem que ele deveria, como conhecedor, ser o primeiro a servir. E aí começa agora a entrar na palavra. O teu chamado foi para servir. Não, pastor, eu fui chamado para cantar, sabe? Eu tenho uma voz maravilhosa, muito bem. Muito bem. Com a tua voz abençoada é que você vai servir as pessoas. Quando você serve as pessoas, o que é que Jesus falou? Quando você fizer algo desse, você está fazendo para mim.
Então, quando você está servindo as pessoas, você está servindo o Senhor de verdade. Aleluia, glória a Deus. Pastor, mas o meu chamado é para cantar, é para pregar, é para... Não. Isso não é chamado, isso é talento. Isso é dom que Deus te dá. A voz que Deus te dá é o dom que Ele te dá, não é teu chamado. Você pode cantar, servir as pessoas, sim. Você pode estar na porta, servir as pessoas, sim. Esse é o teu chamado para servir. E Jesus, ele conversa com aquele rapaz com muita educação. E ele fala, olha, o bom samaritano é um camarada que ninguém dava nada. Aleluia, Jesus. Então é sempre assim. O Senhor pega aquele que está lá embaixo. Amém. O Senhor pega aquele que está lá embaixo e coloca lá em cima. Sabe por quê? Porque aqueles que estão em cima não querem mais servir. Meu Deus, Senhor. Existem alguns tipos de pessoas que está dentro da igreja hoje. O primeiro tipo é aquele que foi chamado, é o que foi escolhido, e o outro é o que foi oferecido, é o que se oferece. 3 tipos de pessoas aqui que eu vou falar para você tomar cuidado com elas, com um deles, né? Aquele que foi chamado, ele também foi escolhido. Então ele vai fazer o quê? Com todo amor, a pessoa que é chamada e escolhida, ela vai fazer as coisas para Deus, com amor e carinho. Senhor, aleluia. Meu Deus. Sabe, não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim. Tá um banheiro sujo, vai lavar. A igreja tá suja, vai limpar. Tá na recepção para receber os irmãos. Tá no estacionamento para ajudar com o irmão estacionando o carro. A pessoa que foi escolhida não tem tempo ruim. Vai fazer missões fora. Vai ajudar as pessoas. O prazer dela é fazer isso. O prazer dela é servir as pessoas. Nós estamos nessa terra para servir uns aos outros. Meu Deus. Não é para servir nós mesmos. Aleluia, é verdade. É para isso que é o teu chamado, é servir o seu próximo. Lembra do primeiro e grande mandamento? Amar a Deus de todo o teu coração e amar o teu próximo como a ti mesmo. Verdade. Então, como é que eu posso dizer que eu tenho amor se eu não amar o meu próximo? Se eu vier na igreja falar mal do meu próximo? Não é, pastor? Como que eu amo a Jesus desse jeito? Aleluia. Meu Deus. Se o primeiro e grande amor é ama o teu próximo como a ti mesmo. Querido, você não vai no espelho e te murra. Olha para a sua cara lá no espelho, você é feio. Você é horroroso. Você não fofoca de você mesmo no espelho. Você não fala mal de você mesmo no espelho. Por que nós temos que falar do próximo? Aleluia. Então precisamos aprender algumas coisas aqui com Jesus. Obrigado. Glória a Deus, é verdade. Primeira coisa é ser servo de verdade. Não adianta estarmos dentro da igreja e não entender esse propósito. As pessoas se perdem nisso, sabe por quê? Porque aquela terceira pessoa que eu falei para vocês, que é o oferecido, ele chega na igreja, ele pega o bonde andando, ele entra na janela e as coisas que ele gosta, microfone, tocar, cantar, pregar, né? Já quer pular de obreiro lá para pastor ou de... Meu Deus. Esse é o oferecido. Não espera tempo de chamar. Esse é o oferecido, esse não é escolhido nem chamado. Senhor, meu Deus. E o Senhor não gosta desse tipo de pessoas. Entenda. Senhor, aleluia. Achei, Jesus. Meu Deus. Pastor, mas Deus rejeita. A pessoa rejeita, ele rejeitou Saul. Olha
Porque Ele olha para o teu coração, Ele conhece a intenção que você entra nessa casa aqui. Não adianta tentar argumentar com Jesus, tentar disfarçar. Ele conhece o teu coração, então não vai adiantar com Ele, não. Com Jesus, não. Então o que precisamos entender é isso. Ele vai olhar para o teu coração, as tuas intenções nessa casa. Aleluia! Eu sei que aqui é todo mundo excelente, é lá onde eu congrego que tem esse tipo de pessoas. Aqui é maravilhoso, eu entrei aqui e fui bem recebido. Aleluia! Mas é isso que precisamos entender nessa noite. Ser verdadeiro servo do Senhor. Meu Deus! Vim a essa terra para servir mesmo, de coração, amar o que faz. Você ama estar na igreja, você ama cuidar da igreja, você ama cuidar do que é do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você ama cuidar do seu irmão. Glória a Deus. E se cuida mesmo, pastor. Você tem que cuidar do seu pastor. Você tem que dar o melhor para ele. Meu Deus. É o seu próximo. Independentemente de qualquer pessoa, esteja na sua casa, lá fora, é o seu próximo. E o Senhor Jesus, ele começa a argumentar com esse cara aqui, olhando para o seu coração. E a Bíblia diz que ele quer justificar-se a si mesmo. A si mesmo. Sabe, Senhor, mas sabe, Senhor, eu não queria fazer, mas Senhor é assim. Não tem. O Senhor ele fala aqui, ó, na palavra dele, é sim, sim, não. Que passar disso aí é procedência maligna. Você tem que ser sim, 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 não. Ou você é sincero ou não é. Aleluia. A irmã falou que ela põe o joelho no chão e ora a Deus. É isso mesmo. É você falar com Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque se você não conversa com Deus, Ele não te responde. Porque como é que Ele vai te responder se você não pede para Ele? Se você não fala com Ele? Esse é o segredo. É o joelho no chão. É falar, Senhor, olha, o Senhor sabe, Ele sabe da situação. Ó, o Senhor sabe da minha situação, Ele sabe. Mas Ele quer ver o teu coração. Qual é a intenção dele? Para com Ele. Glória a Deus. Então, o Senhor ele fala aqui, olha, aquele que deveria cuidar das pessoas, da minha obra, da minha casa, não estão cuidando. Estão interessados em outras coisas. O coração, sabe, os lábios até às vezes tá adorando ao Senhor, mas o coração está longe dele. Então precisamos tomar cuidado na nossa vida. Muito cuidado, porque servir ao Senhor é sério, não é brincadeira. Sabe, às vezes eu olho assim para as pessoas e vejo a vida delas e ela fala, pastor, por que não muda? Por que você não muda? Porque sempre você está fazendo a mesma coisa. Como é que está o teu coração para com Deus? Ele não quer nada mais de você, ele quer conhecer o teu coração só. A tua sinceridade com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Então, esse é o momento de você refletir. Aleluia. Então, o cara que não tinha nada a ver, sabe, que entrou na história de Jesus e não tinha nada a ver, esse que estava fazendo aquilo que era obrigação do doutor da lei, que era obrigação do sacerdote, e que era obrigação do levita. Querido, eu entendo assim que se você não faz, o Senhor vai enviar pessoas que vai entrar e vai fazer. É verdade, meu Deus. Glória. É simples. O Senhor vai falar, olha, a sua obrigação de me servir é cuidar das coisas, é cuidar das pessoas, é cuidar de todo mundo, mas se você não fizer, eu vou ser obrigado a mandar um bom samaritano para fazer isso. Aleluia. Porque o Senhor ele fala assim, o Senhor ele olha assim e fala, olha, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Porém, ele dá a dica. Ora, ele pede ao Senhor da seara para que envie
trabalhadores. Porque a necessidade das igrejas hoje é pessoas dispostas e disponíveis para fazer a obra do Senhor. Aleluia. Então que possamos entender isso. Quando o Senhor fala aqui, ó, ele teve compaixão. Pastor, mas como é que funciona esse negócio de compaixão? É você se colocar no lugar do outro. Sentir a dor do outro. Ver o que ele está sentindo e sentir junto com ele. Se estiver chorando, chorar junto com ele. Isso é compaixão. E precisamos ter isso na nossa vida, compaixão com as coisas do Senhor, com os dele. Se preocupar com a obra dele, se preocupar com as pessoas ao seu redor. Mais importante para Deus do que tudo é você ganhar um para ele. É você cuidar de um para ele. Isso é importante. Sabe aquela festa quando alguém aceita Jesus no céu? Então você entende, se ele faz festa no céu, imagina quando você cuida do seu próximo. Como que ele não fica com você? Eu há um tempo estava desempregado. Fazia já um tempinho que eu estava desempregado. E o Senhor ele tinha me prometido, ele falou assim, olha, eu vou te colocar numa multinacional. E lá você vai ter para escolher. Eu até olhei assim, pensei, né, na humanidade. O cara é meio humano de vez em quando. Eu olhei assim, mas Senhor, multinacional, Senhor, nem estudo assim, eu só terminei só o segundo, não tenho faculdade. Como é que vai ser esse negócio aí, Senhor? Querido, mas uma das coisas que o Senhor faz com que você seja abençoado rápido é você cuidar do que é dele. É verdade. Você não precisa pedir nem se preocupar. Não precisa. Cuida do que é dele. E ele vai te abençoar da maneira extraordinária. Eu creio assim. Só cuida. Aleluia. Só cuida para ele. É verdade. Porque ele vai acrescentar na tua vida mais e mais e mais e mais. E ele me deu, ele me colocou na multinacional e me deu para me escolher. Do jeitinho que ele falou, ele fez na minha vida. Mas sabe como é que eu estava? Eu estava cuidando da casa dele. Glória a Deus. Eu era um obreiro e estava cuidando da casa dele. Eu passava o dia na casa dele fazendo manutenção, porque lá da gente está hoje é um galpão, ele é grande e o serviço não acaba. É muito serviço. Você faz, não acaba. E eu passava o dia lá. A minha esposa às vezes olhava e falava, vai procurar emprego. E eu pensava, se eu for procurar emprego, eu sei que eu vou arrumar. Porém, não é aquilo que Deus me prometeu. E vai me tirar da casa dele. E eu permaneci firme. E do nada, chegou um obreiro nosso lá e falou, olha, tal empresa está precisando de 45 pessoas, é urgente, você não vai ter que fazer entrevista, você não vai ter que fazer nada, só leva os documentos e vamos lá. Aleluia. Foi 3, 4 dias, né, de curso? Uma semana. Uma semana de curso, nós já estávamos dentro da empresa. E ainda eu levei logo comigo. Meu sobrinho. Meu sobrinho. Então você entende como é que é as coisas? Então, é você fazer para Deus e Ele faz para você. Só que se a gente ficar se lamentando, olha Deus, eu não consigo, eu não posso, sabe? Não vai dar. Deus vai olhar para você, olhar o coração, mas se você estiver empenhado na obra dele, Ele vai te abençoar muito. Oh, meu Deus. Amém, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela diz que Obrigado, Senhor. veio o samaritano, ele pagou para aquele rapaz ficar na hospedagem. Querido, eu entendo que há mais de 2000 anos atrás, Jesus ele pagou pela sua vida. E ele vai voltar.
Jesus, ele foi lá, ele curou você, ele tratou suas feridas, ele te transformou, ele pagou um alto preço pela sua vida. E ele prometeu que vai voltar. E se você estiver devendo, ele vai quitar o que você estiver devendo. Então entenda isso, que há mais de 2000 anos atrás, o Senhor, ele já falava: olha, eu vou pagar um alto preço por vocês. Ele cura você, ele transforma você, paga o preço por você. Só que dentro da casa do Senhor, nós queremos ser o primeiro. E para sermos o primeiro, a gente tem que tomar a cruz de Jesus. O chamado é isso. O Senhor falou: aí de por todo mundo, pregar o evangelho a todas as criaturas. Aquele que crê e for batizado, ele será salvo. O Senhor fala assim: olha, vai fazer discípulo de todas as nações. Sabe, isso que o Senhor está falando é: vai lá, cuida do teu próximo, ajuda o teu próximo, faz discípulo mesmo, traz para a igreja, cura ele, cura as feridas dele, sabe? Paga o preço por ele, porque alguém, como a irmã falou aqui, alguém está pagando o preço por você, alguém pagou o preço para você estar aqui, para você ser curado, transformado. Então agora é a nossa vez de pagar o preço por alguém que está precisando. Querido, dentro da igreja mesmo, como eu vejo pessoas egoístas, pessoas que só pensam em si mesmo, pessoas que enriqueceram na igreja, mas enriqueceram para si mesmo, e não para financiar a obra do Senhor. Você vai ver que no início da igreja primitiva, você vai ver que o povo estava tão incendiado, tão apaixonado pela obra do Senhor, que eles vendiam as suas propriedades, eles levavam, estou ministrando oferta não, tá? Eles levavam aos pés dos apóstolos. Presta atenção, o que é ter paixão pelas obras do Senhor. E a Bíblia diz que os apóstolos dividiam entre os irmãos. E ela diz que ninguém sentia falta de nada. Olha como a igreja, ela tem se perdido de lá para cá. Quantas pessoas só pensam em dinheiro? Nada de ajudar o seu próximo. O amor acabou. O amor virou amor ao dinheiro. E precisamos entender isso. Não podemos entrar por essa roda. Temos que entender que para Deus vale mais uma vida do que qualquer coisa nesse mundo. É o seu próximo. Cuide e ame o seu próximo. Ajude no que for necessário. Querido, eu tenho encontrado por aí, aonde eu trabalho, aonde o Enoque trabalha, pessoas afastadas. Não é pouca não, é muitas pessoas afastadas do caminho do Senhor, porque se perderam. Em algum momento da sua vida se perderam, foram decepcionadas. Porque a igreja do Senhor, ela tem se perdido, desde o princípio lá até os dias de hoje. Eles têm tomado outro rumo. Pois eu digo para você, continua firme, sendo fiel e servo do Senhor Jesus. Aleluia! Eu costumo dizer para as pessoas, pastor, que a nossa vida a gente não leva nada. Não leva carro, não leva nada. Se você morrer hoje, acabou. A terra acabou para você. E é isso que nós precisamos entender. E trabalhar para enriquecer a obra do Senhor, em todos os sentidos. Então precisamos hoje, o Senhor está ensinando a gente a servir de verdade. Então você entendeu aqui algumas coisinhas básicas como ser servo, como cumprir o seu chamado, como cumprir
aquilo que Deus tem para a sua vida, a sua missão. Porque eu costumo dizer que nessa terra a gente tem uma missão. E missão dada é missão cumprida. Amém? Que essa palavra ela entre no seu coração e te coloque a refletir. Aleluia. Sabe, às vezes a gente pensa assim, fulano está aqui, ciclano está aqui. Não, Deus trouxe para você. Então. Para você abrir o teu coração. Para você entender que esse primeiro e grande mandamento é aquilo que nós devemos praticar. Ame as pessoas, ame os seus de casa, ame o seu próximo. E você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? Se coloque de pé. Vou fazer uma breve oraçãozinha aqui para você. A gente já está encerrando aqui essa palavra. Porém, queridos, nunca aparte essa palavra do teu coração. Nunca. Procure conhecer mais o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque a gente só tem intimidade com alguém que a gente conhece. Eu não conheço o pastor, estou conhecendo ele hoje. Mas eu só vou ter intimidade com ele. Se eu conhecer ele melhor, se eu for na casa dele, se eu conhecer a história dele, se eu tomar um café com ele. E aí a gente vai ter intimidade. Com o Senhor Jesus é a mesma coisa. Você vai ter intimidade com ele ao conhecer dele. Por isso que eu amo falar dele. Por isso que eu amo o Senhor Jesus. Aleluia. Porque cada vez mais que eu me aproximo, eu fico mais íntimo dele. E assim ele quer a igreja dele íntimo com ele. Põe a mão no teu coração. Senhor, eu oro ao Senhor neste momento. Deus, a gente sabemos que a seara é muito grande, Senhor. E sabemos que alguns trabalhadores têm se perdido no meio do caminho, Senhor. Senhor, e precisamos cumprir o primeiro e o grande mandamento que o Senhor nos deixou. E eu oro, Senhor, para essa igreja aqui, Deus. Senhor, traz unção dobrada para este lugar. Traz porção dobrada, Senhor, para o teu povo, para cada um que está aqui. Senhor, eu sei que aqui existe muitos samaritanos, Senhor. Aquele que o Senhor vai levantar na tua obra, aquele que o Senhor vai abençoar, aquele que o Senhor vai prosperar. Deus, olha para o coração de cada um aqui. Senhor, olha o coração do teu povo aqui, meu Deus. Conforme a tua vontade, Senhor. Faz cumprir, Senhor, a missão, o chamado, Senhor, de cada um na vida dele. E que seja feita, Pai, nesse lugar a tua vontade. Senhor, essa daqui é a tua casa, Senhor. Abençoa de uma maneira extraordinária. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor?